Que a paz de Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém? Hoje nós iremos meditar em Marcos capítulo 8, foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração ontem, acerca do fermento dos fariseus. Versículo 14 que diz: Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: Fiquem atentos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. E isso é para meditarmos um pouco, né? O que significa esse fermento dos fariseus? Se voltarmos um pouquinho, nós vemos que os fariseus exigem de Jesus um sinal. No versículo 11 diz: Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, exigiram que lhe mostrasse um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: Por que este povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens dessa geração. Então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. E os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida e tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: Fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. O Senhor Jesus estava falando sobre o acontecimento anterior, né? Os fariseus pediam um sinal no céu, só que eles já tinham sinais, eles tinham a palavra de Deus. Eles estavam cegos, né? É muita hipocrisia, porque eles tinham uma palavra, eles tinham os profetas que anunciaram a palavra e os sinais estavam lá, mas eles não conseguiam enxergar. Até os próprios discípulos não entenderam quando Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus. Às vezes, até nós mesmos, quando ouvimos essa palavra, tentamos compreender o que significa esse cuidado com o fermento dos fariseus. No versículo 16 diz: Os discípulos começaram a discutir entre si por que não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: Por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Ou seja, até os próprios discípulos não tinham entendido. Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de nada? Quando reparti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando reparti os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes cheios de sobras vocês recolheram? 7, responderam. E vocês ainda não entendem? Ali o Senhor Jesus não estava falando de pão. Ali o Senhor Jesus, eles estavam discutindo, achando que o Senhor estava falando de pão. Ali, por causa do assunto do fermento, eles pensavam que estava falando do pão natural. E não era isso que o Senhor estava falando. A hipocrisia é você fingir sentimentos, crenças, virtudes que na verdade você não tem. Ali, os fariseus, eles fingiam. Por que Jesus chamou eles de sepulcros caiados? Porque podiam ter, imagina um sepulcro por fora, né? Eram belos, né? Eram limpos, podiam ser belos, mas dentro estava tudo podre. Dentro estava podre, estava apodrecido, ali estava em decomposição. A gente pode tentar criar máscaras, fingir, né, ter crenças, virtudes que nós não temos, mas por dentro, quem nós somos? Sabe, ali os fariseus estavam tentando colocar à prova o Senhor Jesus e pediam um sinal, só que já tinham sido dados vários sinais. Não só naquele tempo de Jesus, mas a própria palavra já anunciava como seria quando Jesus viesse ao mundo, já estava dizendo, e eles não enxergavam, não deram ouvidos, eles não conseguiam enxergar o que estava na frente deles. Que possamos ter cuidado aonde estamos, quem temos dado ouvido, quem nós temos sido, se aquilo que nós aparentamos ser realmente é o que nós somos. Diante de Deus, não existe fingimento.
A gente pode achar que engana o Senhor, mas não existe fingimento. O Senhor conhece cada um de nós no mais profundo, o nosso íntimo. O Senhor te conhece, o Senhor me conhece. E não adianta termos fingimento diante de Deus. Nós precisamos ter cuidado com esse fermento. Nós precisamos andar na verdade. Se há algum caminho mau em nós, se há algo que é mau em nós, precisamos sim levar ao Senhor para quê? Para que Ele faça a obra em nós. O Senhor só pode trabalhar em nós, nos moldar, nos transformar, se andarmos na verdade, mostrando para o Senhor, Senhor, olha, eu tenho falhado nisso. Senhor, eu estou com dificuldade de crer nisso. Senhor, eu não entendi isso. Vá ao Senhor, sabe? Vá a Deus. Você tem acesso ao Senhor por meio de Jesus Cristo. Você tem acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus nos concedeu esse acesso. E é no nome de Jesus que entramos na presença de Deus. Por que nós encerramos uma oração no nome de Jesus? Porque é o Senhor Jesus que nos dá acesso à presença de Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, ande na verdade, não tenha máscaras, né? Não ande com hipocrisia, tenha cuidado com o fermento dos fariseus, que você possa realmente buscar ao Senhor de todo o teu coração, colocar diante de Deus as tuas faltas, porque nós somos falhos, para que o Senhor possa te transformar, para você andar de luz em luz até ser dia perfeito. Nós estamos aqui nessa terra sendo aperfeiçoados, santificados, né, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus trabalha em nós. E Jesus Cristo nos limpa. Jesus nos limpa do pecado. Mas Jesus nos limpa do pecado que é colocado diante do Senhor, que é confesso. Você precisa confessar a Deus e abandonar as velhas práticas, os maus caminhos. Quando Jesus, ele libertava alguém, quando ele perdoava os pecados, ele falava, vá e não peques mais. A tua fé te salvou, vai e não peques mais. Ou seja, aquela mulher que foi pega num pecado de adultério, ela foi levada para ser apedrejada. E quando questionam a Jesus Cristo, olha, a lei de Moisés manda que a gente apedreje, o que nós faremos? Então Jesus, ele vai para a lei da consciência. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E um após um se retirou, até que ficou aquela mulher e Jesus. E aí Jesus pergunta para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Eu não te condeno. Vá e não peques mais. O Senhor não disse, eu não te condeno, continue no erro, continue fazendo. Não, vá e não peques mais. Andar com o Senhor Jesus é andar sem fingimentos. Às vezes sim, a gente expor a nossa maldade, o nosso pecado para o Senhor, porque não tem como, Ele conhece, mas a gente tem que colocar diante de Deus para que Ele possa trabalhar em nós e nos transformar. Diante de Deus não pode haver fingimento, que possamos andar na verdade, colocar diante do Senhor as nossas faltas para sermos transformados por Ele, para que o Espírito Santo de Deus nos leve de luz em luz, né? De glória em glória, seguir até ser dia perfeito, até encontrarmos o nosso noivo. Você está sendo preparado, você está sendo preparada para o encontro com o noivo, com Jesus Cristo. Nós somos presente de Deus para o noivo, a noiva de Cristo. Nós estamos sendo preparados pelo Espírito Santo de Deus para que a gente vai ser entregue como herança para Jesus. O Pai nos preparou para entregar ao Filho como herança. E Ele preparou o Filho como herança para nós, porque Ele é o nosso noivo. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Você pertence ao Senhor Jesus e o Senhor Jesus pertence a você. Que nós possamos hoje verdadeiramente andar com o Senhor. Sem mentiras, sem fingimentos,
tendo cuidado sempre de não fazer exigências de eu quero que me prove, colocar o Senhor à prova. Os sinais que deveriam ser dados já foram dados e eles estão aqui, na palavra de Deus. Ele foi entregue pelos profetas que estão na Bíblia Sagrada e já se cumpriu a palavra. Jesus veio a esse mundo, ele entregou a própria vida. O Pai enviou o Filho por amor. João 3,16, se eu não me engano, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, no Filho de Deus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, que nós possamos hoje estar diante de Ti, sem mentiras. Que possamos hoje remover todas as máscaras, se houverem máscaras. Nós não estamos fazendo isso para validação do homem ou de outras pessoas, mas que possamos nos achar, Senhor, verdadeiramente entregues a Ti, prontos para fazer a Tua vontade, obedecer a Ti, entregar a nossa vida por amor a Ti. Seguir a Ti, Senhor, custa muito, custa tudo. É entregarmos a nossa vida para Ti. Senhor, o Senhor sabe que eu já fiz essa oração no passado, que no passado eu disse que eu não sabia se eu estava disposta, se eu entregaria verdadeiramente, eu não sabia. Eu poderia dizer com a boca que eu entregaria a minha vida, mas será que se chegasse o momento de entregar a minha vida, de fazer a Tua vontade, não a minha, será que eu obedeceria? E é a pergunta que o Senhor faz a cada um de nós. Será que estamos verdadeiramente dispostos a seguir a Ti? A colocar tudo diante do altar? A andar na verdade, no caminho que é estreito? Que eu, Senhor, mas não só eu, cada pessoa que chegou aqui nesse devocional, possa declarar e verdadeiramente viver para Ti. Que possamos viver para Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque não é fácil. Nos ajuda, Senhor. Trabalha em nós, no nosso coração. Dá-nos um coração segundo o Teu. Dá-nos um coração cheio de temor, de amor por Ti. Enche-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito. Derrama sobre cada um de nós a unção, uma porção de unção que o Senhor sabe que cada um precisa, na área que cada um precisa, Senhor, para prosseguir na caminhada, para não desanimar, para não parar. Senhor, nos ajuda a romper os nossos bloqueios, romper, Senhor, avançar, Senhor, rumo a Ti, olhando para Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo de Deus continue ministrando aos nossos corações. Eu digo aos nossos porque eu também sou ministrada aqui pelo Senhor, né? Antes de eu gravar, enquanto eu estou falando, às vezes vem palavras que saem na hora e que eu sei que é o próprio Deus ministrando aos nossos corações, não só o seu, mas também ao meu. Que possamos andar na verdade, sem mentiras, sem hipocrisia, não pedindo sinais ao Senhor, porque o sinal já foi dado, Jesus já nos foi entregue. Nós temos o Senhor, nós temos a palavra dele. Que nós possamos crer, que temos olhos para ver, ouvidos para ouvir, que os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, no nome de Jesus, para ver a Cristo Jesus. Amém?
E é isso. Fica na paz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se essa palavra te abençoou, compartilhe. Tchau, tchau.